Oi, pessoal, mais um resultado aí da temporada de resultados. Estou aqui novamente com a Larissa Quaresma, analista da Empíricos, para falar para a gente aí sobre os resultados, né? O resultado do Itaú, que saiu ontem à noite, né? O balanço aí do quarto trimestre de 2022, que veio um pouquinho abaixo aí da expectativa do que a Bloomberg esperava, né? Que esperava aí 8,26 bilhões, mas teve um lucro aí de 7,7. Bem-vinda, Larissa. Obrigada aí por falar com a gente. O que que você tem aí para falar dos resultados do Itaú? Bom, é um prazer estar aqui, Paula. Assim, a gente estava até conversando um pouco mais cedo. Eu acredito que o fato de esse resultado ter vindo mais ou menos em linha, com a expectativa, com o consenso aí, a média da expectativa dos analistas, isso em si já é uma excelente notícia, dado que o Itaú era um dos credores da Americanas, né? Então, para um acionista de qualquer credor dessa varejista, um resultado dentro do esperado, né? É muito bom. Então, eu acho que por isso que o papel está reagindo tão bem hoje. Tem outros fatores também, mas eu diria que o principal foi aí o fato de ter vindo mais ou menos em linha. Bom, na parte da inadimplência, né, mesmo incluindo o efeito Americanas, a gente viu um aumento aí de 20, mais ou menos 20% na despesa de provisão para inadimplência entre um trimestre e outro. Se a gente tirar o efeito Americanas, esse aumento teria sido de 6%, só um pouquinho acima do crescimento da margem financeira. Então, assim, teve um aumento de inadimplência ex-Americanas? Teve, mas nada diferente do que a gente já esperava, do que está acontecendo no setor como um todo e que a gente enxerga nos dados do sistema financeiro que o Banco Central publica mensalmente. É, Bom, então agora, incluindo o efeito Americanas, o que a gente viu foi que o Itaú tomou uma decisão, na nossa opinião, super acertada, que foi provisionar 100% da exposição dele a Americanas como perda de crédito, né? Então, o Itaú, segundo a própria companhia acabou de falar na teleconferência de resultados, tem uma exposição de 3 bi total a Americanas, que está em linha com o que foi divulgado na lista de credores pela varejista. E desse 3 bi, o Itaú fez uma nova provisão de 1,3 bi, então que machucou o resultado aí do trimestre em mais ou menos 700 milhões depois de impostos. E o outro 1,7 bi, o Itaú se apropriou da provisão complementar, que já tinha sido provisionada lá atrás, em trimestres anteriores, para o efeito da pandemia, né? Como a pandemia passou e esse efeito esse efeito, né, que eles tinham previsto lá atrás de Covid não aconteceu, então eles se apropriaram dessa provisão que já tinha sido feita e para compor esse 3 bi de provisão de Americanas. Então, com isso, eu achei tão bom, porque permite aos acionistas da companhia olharem para frente, né? Olharem para 2023. O problema ficou para trás de Americanas, e é muito diferente do caso de Santander, que provisionou só 30% da exposição, e provavelmente a gente vai ter que fazer mais provisões, né? Então, foi um ponto muito positivo do resultado, na minha opinião. Então, página virada, né? É realmente muito legal aí que você falou que aí os investidores vão olhar realmente só para frente. Americanas a gente, claro, vai ver, né, ainda muitos desdobramentos, né? Enfim, tem muita coisa aparecendo, inclusive o valor ainda está aumentando, né? A gente nunca para de ver esse valor aumentar. Mas, assim, para o Itaú, ele meio que já zerou essa conta e bola para frente. Exatamente. A gente agora começa a olhar para frente, aí são outras questões, né? Inclusive o Itaú divulgou o guidance de 2023, que na nossa opinião, assim, foi um guidance ok, dentro do esperado também. Acho que até diante do cenário, do ponto que a gente está no ciclo de crédito, né? Que a economia toda ela precisa se desalavancar. Então, dado esse cenário, de novo, ele trazer uma previsão de resultados ok, em linha com a expectativa, é bom, de novo, né? Então, a gente acha até que o Itaú deve continuar performando melhor que os pares, dado que o setor vai mal, né? Muito provavelmente o setor bancário e o setor financeiro vai ser mais um ano desafiador para o setor financeiro,
por conta da inadimplência. Só que em 2023 o que a gente espera é um perfil diferente, né? Se em 2022 a gente viu a inadimplência da pessoa física ser um grande problema, para 2023 o que a gente espera é a inadimplência de grandes empresas ser um problema, e a projeção de Itaú para o ano corrobora isso um pouco, né? Então, o Itaú projeta uma carteira de crédito que vai crescer entre 9% e 10%, um pouco abaixo do crescimento da ordem de 15% que a gente teve em 2022 para o Itaú. Então, uma desaceleração, até na teleconferência de resultados, o CEO disse que essa é a hora de ser conservador, de apertar o cinto, porque vai ser mais um ano difícil, né? É, e, além disso, o banco projeta um leve ganho de spread sobre essa carteira de crédito. E, além disso, uma provisão de inadimplência. Esse sim foi o ponto ruim do guidance deles, que sobe um pouco acima da margem financeira, né? O que significa uma perda de spread ajustado ao risco, né? Então, o spread após inadimplência ele deve ser um pouquinho pior, o que é diferente do que aconteceu para o Itaú no ano passado, né? Que teve uma melhora de spread pós-inadimplência. E o banco falou que espera que isso aconteça justamente por causa do crescimento da inadimplência a grandes empresas. E você fala assim, nossa, porque vai ter quebradeira geral, porque vai ser muito calote. Não, não é por causa disso. É porque se a gente olhar a inadimplência de grandes empresas no sistema financeiro nacional, ela está muito abaixo do patamar pré-pandemia, né? Assim, insustentavelmente abaixo, né? É uma coisa assim até irreal porque está quase zero, sabe? Os calotes das grandes empresas estavam quase zero até esse momento, e é natural que a gente vê alguma reversão à normalidade pré-pandemia. Então a gente deve ver esse crescimento de inadimplência no corporate, né, que eles chamam, e isso, óbvio, deve machucar um pouco o spread após o risco. Agora, o Itaú sinalizou que ele pretende fazer o dever de casa nas outras linhas. Então, as despesas administrativas, ele quer crescer menos, né, do que a inadimplência, e a alíquota efetiva de imposto de renda, o Itaú vai fazer um esforço para diminuir ela, de forma que, na nossa expectativa, o retorno sobre patrimônio líquido deve ser parecido com o do ano passado, né? Então, uma rentabilidade aí flat, que já é um patamar de rentabilidade muito bom, entre 20% e 21%. Larissa, tô ouvindo aí você falar. O que me parece é que o Itaú ele tem realmente realmente um compromisso, né, de manter ali, né, de manter as contas, enfim, de sempre entregar aí um bom resultado, e isso reflete, claro, nas ações, no preço, né? A gente encontra ali mais estabilidade, mais confiança. É isso mesmo? Porque, né, você comentou aí, vai aumentar a inadimplência, mas estão buscando por outros lados compensar, né? Vamos dizer assim, um Ah, prejuízo, alguma coisa para realmente entregar resultado. aham. Eu acho que de fato é o caso. Até assim, a gente está vendo uma discrepância de performance muito grande, alguns trimestres já, entre Itaú e os pares privados, né? Principalmente Santander. E essa diferença de performance ela fica cada vez maior, né? A distância assim da qualidade da entrega ela é cada vez maior. Na minha opinião, isso é intencional, isso é uma bandeira da nova gestão, desde que o CEO Milton Maluhy entrou, a gente vê essa diferença na execução muito grande, e tem alguns fatores que explicam isso. Então, assim, foram decisões estratégicas que foram tomadas, né? A primeira delas, assim, a velocidade de reação do banco, ela mudou muito, assim, ela é muito menor, sabe? Então, desde do começo do ano passado, que eles viram que teria um problema da inadimplência pessoa física, todas as carteiras de pessoa física de baixa renda que foram vencendo, eles fecharam a torneira, de forma que a baixa renda se tornou uma proporção muito pequena da carteira. E foi exatamente onde veio o problema da inadimplência ao longo do ano passado inteiro, né? Então, isso protegeu o banco um pouco dos calotes. Um outro fator, o Itaú vem fazendo um esforço para aumentar a receita de serviços em outras linhas que não as tarifas de conta corrente, né? Então, todo esse esforço do Ion, o aplicativo do Itaú, que é a plataforma de investimentos de terceiros, né? Produtos de terceiros, ele já vem fechando esse gap, já vem aumentando receita de serviços nessa frente, né?
dado que as tarifas de conta corrente o banco vem isentando. Então vem fazendo um esforço ali para melhorar a satisfação do cliente de uma forma sustentável, né? Proteger a inadimplência, e reafirmou esse compromisso com a rentabilidade. Então, assim, eu vejo uma mudança na forma de execução, na postura da gestão, e o valuation ainda é barato, 1,5 vezes o valor patrimonial. Então, eu acho assim que nesse momento, né, do ciclo de crédito, uma execução previsível, ela tem um valor muito grande, né, no setor bancário. Perfeito, ótimo. E aí a gente até já chegou a comentar no vídeo passado que a gente estava falando sobre Santander, a sua recomendação era, né, a troca era Santander por Itaú. Continua, porque a gente vê aí, realmente, hoje está subindo bem, né? A gente tinha olhado aqui, estava subindo 7%, agora deve estar mais ou menos isso. Qual é, né, a recomendação continua aí de compra? Acho que, né, acho que só reforça aí pelo que você falou. A nossa recomendação continua sendo de compra. A gente continua preferindo Itaú dentre todos os grandes bancos. Apesar de ter um valuation mais premiado, né, tem um múltiplo aí de 1,5 vezes valor patrimonial, o que é um prêmio de mais ou menos 50% em relação ao múltiplo tanto de Santander quanto de Bradesco, que negociam a 1 vez o valor patrimonial. Mas nesse momento a gente entende que é melhor você estar num valuation mais caro, com uma execução que não vai te dar surpresas, porque assim, um múltiplo de valor patrimonial de 1 vez num banco que vai entregar um retorno sobre patrimônio líquido de 10, 9, 8%, ainda é caro. Que pode ser justamente o risco que o acionista de Santander está correndo hoje, né? O banco entregou um retorno sobre patrimônio líquido de 12 no quarto trimestre. Mas se a gente excluir todos os efeitos não recorrentes, todos os créditos fiscais que teve, né, teria sido um retorno sobre patrimônio líquido de 10. Então, assim, a deterioração de resultado, ela pode ser muito rápida, né? Então, a gente continua preferindo o Itaú nesse setor bancário.